como que a gente descobriu, sem os exames de imagem, há 40, 50 anos atrás, como é o mecanismo do medo e da ansiedade? Então, a pergunta que eu fiz, eu estudei tudo isso, eu falei, caramba, mas a gente já sabe disso há um pouquinho mais de tempo. Então, como que a gente descobriu isso? E aí eu volto de novo para Darwin, que foi um gênio porque percebeu muitas coisas, porque ele entendeu o mundo de um jeito que era difícil, que as outras pessoas não entendiam. E a primeira afirmação que Darwin faz, que a gente vai usar hoje, eu falei de Darwin lá atrás, mas não usei uma afirmação dele, foi que animais que não o homem também apresentam emoções manifestadas por meio de expressões. E isso está num livro que ele publicou em 1872. Quem acha que isso não é verdade, olha para esse slide e me diz se nós somos tão diferentes de outros animais, certo? Então, sei lá, quando me chamam de macaco não pejorativamente, eu não tenho como desmentir. Olha só a quantidade de caras de macacos que a gente faz. Então, a semelhança entre as expressões emocionais nos mostra que muitas dessas expressões elas são herdadas de ancestrais comuns que a gente tem com esses animais. Uma outra evidência que a gente tem disso é que pessoas que nascem cegas dão risada. E a risada de uma pessoa que nasceu cega é igual a uma risada de outra pessoa. Isso mostra que a gente já iria rir de qualquer jeito, a gente não aprendeu a rir olhando para outra pessoa. Por que que isso é importante? Porque a hora que eu olho para um gato, eu consigo perceber que ele está com medo, ou que ele está com raiva, ou que ele está com outra coisa. E aí a gente vai entrar numa parte meio cruel da nossa aula, que a gente poderia ficar horas discutindo e fazer um curso só sobre isso, que é sobre experimentação animal. Então eu vou pedir licença a vocês aqui, porque eu vou falar de uma série de experimentos que foram feitos com animais, que já foram feitos, que têm resultados interessantes que a gente vai mostrar para vocês aqui. Se alguém aqui é contra a experimentação animal, me desculpem. Eu sou reticente em algumas coisas e acho que outras a gente precisa fazer experimentação animal ainda. A gente não tem modelos melhores para testar as coisas que a gente precisa testar para salvar pessoas, certo? Então tá. Então qual que é a premissa que a gente vai usar para explicar esses experimentos animais? A premissa é de que as bases biológicas da ansiedade humana encontram-se nas reações defensivas que os animais mais primitivos apresentam frente a estímulos ameaçadores. Então, olha só o que eu tive que fazer para dar essa aula de hoje. Eu tive que explicar tudo isso de medo para chegar nesse ponto e dizer para vocês que a gente vai fazer um paralelo entre medo e ansiedade, porque bicho não tem ansiedade, mas bicho tem medo, então a gente vai usar o estudo de medo com bicho para tentar entender melhor a ansiedade. Por isso que eu fiquei ansioso semana passada, pô. E foi difícil chegar nesse ponto. E dentre vários experimentos, vários pesquisadores descrevendo o sistema límbico, então o sistema límbico ele começa a ser discutido no final do século XIX, e aí no século XX nós entramos numa série de experimentações para entender como o cérebro funciona, e vários desses experimentos, eles envolvem ou você suprimir uma parte do cérebro, então você fazia uma cirurgia no bicho, tirava aquela parte do cérebro e via como ele reagia, ou você, mais para a década de 50, 60, 70, enchia a cabeça do bicho de eletrodo e ficava dando choque naquela parte, porque se vocês lembrarem da aula da Camila, o estímulo nervoso é um estímulo elétrico, por isso que existe essa relação entre energia elétrica e o estímulo de determinadas partes do cérebro. Então o que o cara faz? Ele abre o cérebro do bicho, coloca um eletrodo lá dentro e fica dando choque numa determinada parte para ver o que acontece com esse bicho, certo? Aqui a gente tem um primeiro experimento em que o sistema límbico dos bichos ele era extraído. E esse bicho, que é o gato, ele perde o medo. Então, olha que maluco. Eu tiro a parte do bicho que sente emoção, e de repente esse bicho não tem mais medo de nada. Ele vai para cima do cachorro, ele vai para cima de outro gato, ele vai para cima de macaco, ele vai para cima de um monte de coisas sem medo disso que está acontecendo com ele. Então essa é uma primeira evidência de que tem alguma coisa acontecendo ali no sistema límbico. A gente não sabe ainda o que é, mas que está estimulando e que está produzindo a resposta do que a gente chama de medo. Depois, eu estou pulando, tá? Existe uma linha do tempo muito mais complexa do que isso. Eu escolhi alguns exemplos para trazer para vocês.
Flynn, na década de 60, ele coloca eletrodos na cabeça dos bichos, então a foto é da década de 60, não dá para ver tão bem, mas aqui dá para ver o eletrodo no crânio do animal e os cabos saindo daqui de cima, e na foto da direita dá para ver um pouquinho melhor, um chapéuzinho na cabeça do bicho que está aqui. E ele começou a ser mais preciso, então ao invés dele retirar um pedaço do cérebro do bicho, ele colocava eletrodos em determinadas partes do sistema límbico. E aí ele descobriu que ele conseguia produzir respostas diferentes se ele estimulasse diferentes partes do sistema límbico. Então aqui nós temos dois exemplos do sistema límbico de gato sendo ativado. O que está aqui em vermelho é uma parte do hipotálamo, o que está aqui em azul é outra parte. Quando você ativa a parte que está em vermelho, você ativa uma reação defensiva do bicho, desculpem o erro de digitação aqui, e quando você ativa a parte azul do cérebro do bicho, você ativa uma parte predatória. Então, o cara está com um controle remoto controlando como o gato vai se comportar de acordo com o sinal que ele está mandando e ligando e desligando determinadas partes do cérebro do animal. Certo? E o paralelo que nós fazemos é que se isso acontece no bicho, provavelmente deve acontecer de maneira parecida na gente, porque o cérebro do bicho é muito parecido com a gente. Mas, com o advento dos exames de imagem, como eu disse anteriormente, eu consigo cruzar esses dados. Então eu pego os dados que eu obtive com o gato, coloco um ser humano num aparelho de ressonância, dou um estímulo para ele e vejo se as mesmas partes do cérebro se acendem. Se as mesmas partes do cérebro se acenderem, eu vou ter uma resposta que vai ser, eu posso dizer que a resposta é a mesma. E a relação, e aí alguns experimentos foram feitos, e esses experimentos mostram o seguinte, por exemplo, que a relação entre a proximidade da ameaça e a atividade neural, que existe uma relação entre a proximidade da ameaça, a atividade de um sistema neural e a resposta comportamental. Prestem atenção, vou voltar aqui para o gatinho. Essas respostas aqui, elas estão sendo produzidas artificialmente, mas num cérebro que não está estimulado, elas têm que conviver e elas têm que produzir respostas diferentes. O que os pesquisadores quiseram testar aqui? Se o urso vai chegando mais perto, como que o meu cérebro reage e que tipo de resposta que o meu cérebro produz? E aí a gente tem esse gráfico aqui, ó. O que esse gráfico ele está me mostrando? Ele está mostrando as reações à aproximação de um predador. No eixo Y eu tenho a porcentagem, no eixo X eu tenho a distância do predador em metros. Em azul eu tenho um tipo de resposta, em laranja e vermelho eu tenho outro tipo de resposta. A hora que a gente olha para esses tipos de resposta, se o meu predador está longe, eu fico congelado. Eu fico esperando para ver o que vai acontecer. Então eu recebi o sinal, o meu cérebro e o meu sistema límbico já estão entendendo que eu estou em perigo, e a primeira resposta que o meu sistema límbico produz é: espera, vai que ele não viu a gente, certo? Aí legal. Aí o predador ele começa a se aproximar. Quanto mais perto o meu predador ele vai estar, mais agressiva vai ser a minha resposta. Ou seja, quanto mais perto o meu predador chega, mais o meu sistema límbico vai ativar o meu sistema simpático para produzir uma resposta agressiva e extrema do meu organismo. Tá bom, Emílio, isso funciona em bicho, mas será que funciona na gente? E aí, a hora que nós vamos para o tomógrafo, a gente percebe que sim, que funciona na gente. E que eu consigo, através de um aparelho de imagem, determinar o que é um cérebro ansioso e o que é um cérebro com medo, que aqui está definido como pânico. Quando o meu cérebro está ansioso, ele está ansioso porque o lobo está lá longe e o meu cérebro ele já está fazendo aquela previsão de futuro que isso pode ser um perigo. Lembra que a gente chamou isso de ansiedade lá atrás? Então, ansiedade é a previsão de que vai dar um problema. Quando eu estou fazendo essa previsão de que vai dar um problema, as partes mais ativas do meu cérebro são o córtex pré-frontal e a amígdala lateral.
Conforme esse lobo vai se aproximando, a atividade cerebral vai mudando de posição. O meu cérebro vai entrando no estado de alerta tão grande que a minha amígdala fica ativa e a minha massa peridural cinza vai ficar ativa e eu vou produzir não é peridural, não sei ler isso, desculpa. Vai ficar ativa e eu vou ativar o meu sistema de defesa do organismo. Então, aqui, ó, na parte de ansiedade, eu estou evitando o problema. Na parte de pânico, eu estou produzindo uma resposta que vai me defender do problema. Então, eu consigo diferenciar no cérebro, pelo menos a princípio, o que seria ansiedade de medo. Apesar das partes do cérebro que estão ativas serem muito parecidas. Lembrando, aqui, quando o lobo está grande, eu posso ficar tranquilo, entre aspas, eu estou esperando para ver o que vai acontecer, mas aqui eu estou me defendendo para tentar sobreviver. Lembrando, estou falando isso para lembrar que ansiedade e medo, ansiedade e pânico não necessariamente são coisas ruins.